onde por 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Depois de 40 dias Jesus teve fome. Vem, gente, depois de 40 dias Jesus teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diga a esta pedra que se transforme em pão. Eu quero que você preste atenção, o diabo só apareceu no final do processo de jejum de Jesus, ou seja, só depois que ele apresentou, ele teve necessidade, aí o diabo chegou. Guarda isso aí. Então o diabo disse para ele: se tu és o filho de Deus, dize a estas pedras, a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levando, perguntou se ele queria ir, gente? Perguntou se ele queria ir? Perguntou se podia tocar nele para levá-lo? Meteu a mão nele e levou. É sério. O diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória. É um ridículo, né? Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Lembra que eu falei para você sobre os poderes do sistema no mundo, que não há uma área em que não tenha a atuação do poder dele? Realmente foi lhe dado. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E o diabo o levou. Perguntou se ele queria ir de novo, gente? Estava fazendo assim com ele, ó. E olha que ele está cheio do Espírito Santo. Terceira lição: o fato de ser cheio não significa que Deus não determinará limites dos quais, vez ou outra, seu adversário vai poder entrar. É o Filho de Deus, saiu das águas, está cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, mas olha a narrativa da prova. O inimigo pega ele aqui e bota ele lá, pega ele lá e leva para lá. Então para com esse preciosismo. O que houve com o meu microfone, menino? Sumiu aqui o retorno. Para com esse preciosismo. Ah, que se eu sou de Deus não pode acontecer nada comigo. Já voltou já, tem certeza? Tem certeza? Tu acha mesmo? Ó, o que houve, moço? Ô, moço. Como vocês podem ver, o inimigo tenta atrapalhar. Ó, o diabo o levou a Jerusalém, verso 9. Colocou-o no pináculo do templo e disse: se tu és. Gente, o que tem em comum entre todos os versículos da tentação do diabo sobre Jesus no deserto? O que tem em comum entre todos os versículos que nós estamos lendo aqui? Todas as vezes que Satanás vai tentar Jesus, ele sempre diz o quê? Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Você está percebendo que isso está em todos os versículos em que Satanás para tentar Jesus? Quem está entendendo aí, diga eu. Olha o diabo de novo com ele no alto pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: mandará os anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13, eu encerro. Tendo o diabo acabado toda a tentação. O de vocês está assim também, tá? Maravilha, ó. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até momento oportuno. Ou seja, até que tivesse outra ocasião ou outro momento em que ele pudesse perturbar Jesus de novo, a partir daquela hora havia acabado. Ele não tinha mais recurso para tentar o Filho de Deus. Então são apenas 3 coisas que eu preciso que você entenda nessa noite,
para que você possa entender o porquê você deve ser cheio e como você deve buscar o Espírito Santo, para que você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Primeira coisa, o texto diz que no verso 21 e 22, todas essas coisas aconteceram com Jesus, versículo 23, quando ele já tinha 30 anos, quase 30 anos. Não sou eu que estou falando, é o evangelista Lucas. Ele faz questão de dizer, ora, o mesmo Jesus quase tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Isso parece cedo para vocês ou parece tarde? Depende da idade que você tem. Para quem tem 60, alguém diz, bom tempo. Para quem tem 15, já está cheio de vontade de arrebentar a boca do balão, diz, ih, já começou tarde. Para quem tem 20, já está bem sucedido naquilo que se propôs a fazer, está dizendo, eu acho que já está meio em cima. Quantas pessoas aqui na grade de 30 a 45 anos se sentem atrasadas para serem usadas por Deus? E por que que isso acontece? Porque você está determinando aquilo que Deus tem para fazer a partir do tempo da sua idade. Será que todo o currículo de Deus não é o suficiente para te mostrar que não é a idade que determina a ação de Deus em relação a alguém? Faz sentido Sara se tornar mãe depois de uma idade avançada? Faz sentido Isabel se tornar mãe de filhos depois de uma idade avançada? Faz sentido, gente. Só que Deus não procura o que faz sentido para o homem. Deus procura o que corresponde ao seu propósito. Por isso Gabriel vai visitar Maria e não pergunta quantos anos ela tem e nem se ela já teve relação. Ele sabe que ela é virgem e ele diz, tu conceberás e darás a luz ao Filho de Deus. E ela pergunta, como se dará isto, visto que eu ainda não conheço homem algum? E ele diz o que é para ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu vou repetir, Gabriel disse para ela, sabe como isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. José não acredita. Aí Deus visita ele, envia um anjo no sonho dele, que diz o que é para ele? José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. O que é que Deus está dizendo, José? Essa obra é do Espírito Santo. Aí volta para Gabriel, Lucas capítulo 2, ele vira para Maria e diz assim, até Isabel tua prima, aquela que era considerada estéril, já está no 6º mês de gravidez. Verso 37 ele termina, porque para Deus nada é impossível. Deus trouxe você hoje aqui para dizer, teus cabelos brancos não me intimidam, teus cabelos que não cresceram no peito ainda, também não fazem eu olhar para você e achar que você é muito jovem. Quando eu olhei para Daniel, ele ainda era um menino. Quando eu escolhi Davi, ele era o mais moço da casa. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou procurando certidão de nascimento, eu estou procurando um coração que quer cumprir o ministério. Eu estou procurando alguém que deseja fazer a vontade do meu Pai. Chegou a hora. Jesus foi treinado a sua vida toda para esse tempo. O que aconteceu com João Batista? A mesma coisa que Jesus. O texto diz que João Batista foi escolhido desde que nasceu. Antes de nascer no ventre de Isabel, já nasceu na boca do profeta Isaías. Sim ou não? Só que o texto diz que depois de nascido, o anonimato lhe preparou. O texto diz assim, e crescia, e se fortalecia, e se robustecia nos desertos, até chegar a hora que deveria se manifestar a Israel. Ter comprovação do Espírito Santo não tem a ver com ter número de seguidores. Ter sucesso naquilo que você está fazendo para Deus ou com Deus não tem a ver com grande visibilidade, status ou prestígio. Muito pelo contrário. O momento em que você melhor está sendo forjado é no anonimato. Então para com essa ansiedade que está consumindo o teu estômago. Literalmente, Deus está falando comigo que tem jovens aqui de 18 anos que estão atacados da gastrite nervosa. Porque você já se sente atrasado. Você se sente atrasada para tudo. Atrasada para casar, atrasada para a faculdade, atrasada para viver, atrasada para tudo.
Você também se sente atrasado para tudo. Ai, Camila, eu não quero mais ser virgem, eu já tenho 30 anos. Desesperado, se sente atrasado para tudo. E o Senhor está dizendo: quem não está no meu tempo, nunca vai entender o tempo que eu determinei para você. Mas se você estiver em mim, você vai entender que o meu tempo é perfeito. Gente, eu estou sentindo uma calmaria. Faz um som de calmaria aí, meu filho. Um som de calmaria. Faz, vem. Porque o Senhor está falando comigo, sabe o quê? Eu vou te inundar de uma calmaria, que você não vai mais entrar em rede social para fazer comparação com o ministério de ninguém, com a unção de ninguém, com o namorado de ninguém. Oh, Deus está dizendo, você vai sair daqui hoje flutuando. E alguém vai perguntar, o que foi? Ganhou na loteria? Você vai dizer, não, porque eu não jogo. Então por que você está assim? Eu estou leve. Por quê? Porque hoje eu entendi que eu não estou adiantado nem atrasado. Eu estou no tempo da vontade de Deus. O tempo da vontade de Deus é perfeito. No tempo da vontade de Deus eu espero adorando. No tempo da vontade de Deus a felicidade do outro não me incomoda. No tempo da vontade de Deus a alegria do outro não me irrita. No tempo da vontade de Deus o casamento da amiga me alegra. No tempo da vontade de Deus, a faculdade do outro me faz adorar a Deus, porque eu não estou competindo. Eu não quero ser como Camila, eu não quero ser como fulano, nem como ciclano. Eu quero encontrar o meu lugar no tempo e na vontade de Deus. Eu não quero crescer para ser igual a você. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Tenha calma. Ei. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Agora abre os dois braços no ombro do colega. Vai. Faça isso agora e diga assim para ele ou para ela: calma, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Você vai casar na hora certa, vai estudar na hora certa, vai estourar na hora certa, vai ser bem sucedido na hora certa, vai ser reconhecido na hora certa, vai crescer na hora certa, ser batizado na hora certa, vai vingar na hora certa, prosperar na hora certa. O tempo de Deus é perfeito. Parece até que é com todo respeito, mas o que Lucas está dizendo é assim, ó. Ele já tinha 30 anos. Tipo assim, ó, pasme. Ele começou com 30, não. Você viu Lucas com 30. As pessoas acham que a gente só começa quando elas vêm. As pessoas acham que só passa a existir quando se torna público. Só que ele foi treinado. Segura a calmaria aí já. Que agora eu quero agitar ele. Segura aí. Agora que você já está calmo. Não começou tarde, começou na hora. E ele foi preparado a vida inteira para aquela hora. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: você não começa tarde. É quando o Espírito te habilita que você tem que começar. Se o Espírito te habilitou, chegou a hora de começar. Se o Espírito ainda não te habilitou, ficar em Jerusalém, até que do alto você já revestiu de poder. Segunda coisa, olha o que o texto vai dizer. Quando ele sobe das águas batismais, Espírito Santo em formato de pomba desce, e Deus. Como é que você sabe que é Deus? Ora, porque a voz que se ouve diz assim: este é meu sobrinho. A voz que se ouve diz o quê? Olha o que a voz diz: tu és. Agora presta atenção. Deus não está falando com o povo todo que está no deserto vendo o batismo. Ele está falando especificamente com quem? Porque ele diz: tu és. Então vamos lá, Deus está falando com quem? Nem sempre quando Deus falar com você, todos vão ouvir. E mesmo que alguém ouça, nem sempre vai entender. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, viu Jesus no resplendor de luz do céu que o cercou,
E o texto mais à frente, o texto sinóptico, que repete o mesmo texto, mas de outra forma, diz assim, ó: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. Aí outro texto já diz assim: e os varões que estavam com ele ficaram espantados, porque viram a luz, mas não ouviram. Só que quando o Senhor apareceu no caminho de Damasco, ele apareceu para quem? E ele ouviu ou não ouviu? Entendeu ou não entendeu? Então você não tem que se preocupar se as pessoas estão ouvindo o que Deus está falando com você. Senão você sempre vai duvidar da capacidade que Deus está te dando, da identidade que Deus está forjando em você. Então veja, o que Deus vai dizer agora é uma afirmação. Olha isso, Jesus acabou de sair das águas batismais e a voz de Deus vai vir do céu diretamente para Cristo. Quem está ligado ouviu, quem está ligado entendeu, mas isso não é o importante. O importante é que Deus está falando com Cristo. E ele diz o que para ele? Tu és meu filho. Meu Deus. E em ti, meu filho amado, e em ti eu tenho prazer. O que Deus está fazendo aqui com a humanidade de Cristo? Fortalecendo a identidade, porque ele vai começar o ministério agora. Então ele tem que caminhar sabendo quem ele é. E depois de 30 anos, caminhando como filho de Maria, caminhando como filho de José, brincando na rua com outras crianças que não foram chamadas como ele, escolhidas como ele, se você não tiver uma confirmação de quem você é, vinda da boca de Deus, você se perde no seu emocional. Eu não estou dizendo que isto deveria acontecer com Cristo, mas estou afirmando que todas as vezes que nós não temos certeza da nossa identidade, as pessoas que não foram chamadas por Deus, como nós fomos chamados por Deus, têm o poder de embaçar a nossa visão sobre nós mesmos. E começamos com o passar do tempo a achar que não somos tão especiais assim, não somos tão escolhidos assim, não somos tão separados por Deus assim, não precisamos ser tão santos assim, servir do jeito que servimos, amar do jeito que amamos, afinal não somos filhos tão queridos assim. Mas Deus afirma para o seu filho: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha o que ele está dizendo: filho, saiba quem você é para mim. Mesmo quando você não souber quem você é para você, saiba quem você é para mim. Vocês que estão aqui, olhem por favor para essa palavra. Tem dia que você se perde em você mesmo. Você não sabe se você é um pregador, se você é um cantor. Você não sabe se quer ser advogado, psicólogo ou professor de educação física. Tem dias que você se perde em você mesmo. Um dia você quer ser pai, outro dia você não quer ser mais. Um dia você quer ser missionário e ganhar o mundo, outro dia você só quer ter família e morar a vida toda na mesma casa. Porque tem dias que até você se perde em você mesmo. Tem dia que você levanta e diz: agora eu quero ser empresário. Outro dia você levanta e diz: não, vou abrir uma igreja, futuramente quero ser um pastor. Tem dia que você levanta e diz: quero ser digital influencer e o melhor YouTube que o mundo já teve. Outro dia você já levanta e diz: não, eu quero mandar ver no Bitcoin, eu quero ser o cara da moeda digital. Até você se perde em você mesmo, porque o mundo está lançando informações em sua direção o tempo todo. O mundo está te obrigando a abraçar oportunidades que ele diz que é maravilhosa o tempo todo. Então você quer abraçar aqui, mas quer abraçar um pouquinho aqui também. Depois você quer abraçar aqui e quer abraçar um pouquinho ali também. E o mundo vai tirando de você a única coisa que torna você único no seu propósito. O quê? Sua essência. Então às vezes você se perde em você. E quando é que eu me recobro em mim novamente? Quando eu não fico focado em quem eu sou para mim, mas em quem eu sou para... Na hora eu me lembro do propósito. Na hora eu me lembro do que ele me chamou para ser. Estou falando verdade ou mentira, gente? A gente está atordoado, cheio de informações, com um monte de portas de oportunidades, sem saber que direção tomar, sem saber exatamente qual é o nosso destino. Aí a gente vem para um culto como esse, começa a adorar, daqui a pouco o Espírito Santo inunda a nossa alma, e se a gente vai ser rico ou milionário amanhã já não importa. A gente só tem certeza de uma coisa: se for na tua presença, seja comendo carne ou angu, eu não
não vou me esquecer de quem eu sou. Eu sou teu filho, sou tua filha, e eu não sei aonde eu vou estar, mas todas as vezes que eu me lembrar de quem eu sou, eu sei que o Senhor estará comigo aonde eu estiver. Se eu sei quem eu sou, sempre serei quem Ele é. Então veja, Deus está dizendo para Cristo: tu és. Fecho a Bíblia aqui e entro para a terceira e última ocasião. Tu és. Foi cheio do Espírito Santo, ouviu o Pai dizer para ele: tu? Olhe para alguém e diga: tu és filho amado. Você é filho. Você é filho. Se tu vai ser digital, se tu vai ser influencer, se tu vai ser isso ou aquilo, eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Olha para ele e diga aí: o que você sabe? Tu é filho. Filho tu é. Filho de Deus. Camila, e todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas feitas por Deus. Filho, só é filho quem reconhece o filho. Quem não reconhecer o filho não será chamado de filho, não será tido como filho. Ah, Camila, todo mundo é filho de Deus. Desculpa te chatear, mas biblicamente não é, não. E a gente segue a Bíblia. E a todos quanto o recebeu com ele quem? Com o filho, o direito. Ei, eu e você não estamos aqui fadados a ser filho de Deus porque era fracassado, destruído ou não tínhamos opções. Não que essas coisas não sejam verdades, mas não são as motivações que nos tornaram filho. Eu e você não estamos aqui no meio de um processo aleatório onde qualquer um pode ser. Não, olha o que João deixa claro. Todos que receberam ele, receberam com ele o direito. Olha para quem está do teu lado e diga: eu tenho direito. Se você reconheceu Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, você não é qualquer um e não pode andar de qualquer maneira e nem admitir ser tratado de qualquer forma. Você é filho, não deixa o diabo tirar farinha com a tua cara. Você é filho de Deus, é filha de Deus. É direito, não é no teu nome, mas é no nome dele. Não é no teu sangue, mas é no sangue dele. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda vez que o diabo tentar te humilhar, esfrega a certidão do Calvário na cara dele e diz: para trás de mim, Satanás, porque falho ou não, eu sou filho, eu sou filha. Deus então deixa claro: tu és meu filho. Aí agora, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, ele vai para o deserto. E o texto diz: para ser provado. Vai para passear não, vai para ser provado. Todo crente que é cheio do Espírito Santo já sabe quando vai ser provado. Você sente. O Espírito, ele mesmo já te prepara. Ele já vai dizendo: começa a jejuar que vai vir um negócio aí. Estou mentindo, gente? Ora, porque senão, ó... Vai ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele chega lá, você leu comigo e eu encerro aqui. A primeira coisa é que o diabo espera ele ter fome para aparecer. Só que quando você está cheio do Espírito, a ausência de coisas físicas não são o suficiente para te desestabilizar do propósito. Por isso que você não pode ser dominado pela comida. Por isso que você não pode deixar que o teu desejo domine sobre você. Olha isso, gente. O diabo esperou a fome bater. Quando a fome veio castigar Jesus, com ela o diabo apareceu. O diabo não vai aparecer para você aqui agora no culto, não. Fique tranquilo. Nem vai aparecer de chifre rápido, você perceber que é ele, dizer: sai em nome de Jesus. Não.
ele vai esperar a vulnerabilidade da tua fraqueza aparecer. E quando ele perceber que você está frágil e vulnerável por uma dor, por uma traição, por uma fome, ele vai aparecer como uma loja de conveniência num posto. Se eu não me engano, foi Billy Graham que disse que todas as vezes que você quiser sair do porto, ou melhor, que você quiser deixar o barco, Satanás vai sempre preparar um portinho para você ancorar seu barco. Ele vai aparecer na área da sua necessidade. Porque quando a gente está em necessidade, a gente não pensa. Só que quando você está cheio do Espírito Santo, não é a necessidade que toma as decisões da sua vida. Quando a fome veio, com ela veio o adversário. E a primeira palavra que sai da boca de Satanás, para tentar dissuadir Jesus de adorar a Deus e adorar a Ele, de servir a Deus para servir a Ele, é essa. Olha o que ele diz. Primeira palavra. Se tu és o Filho de Deus. Você acha que é coincidência? Jesus acabou de sair do Jordão e Deus falou para ele o quê? Agora Satanás aparece para ele na tentação e fala o quê? A gente está aqui pregando nessa conferência e declarando que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Mas a primeira prova que aparecer no teu caminho, pode ter certeza, a primeira coisa que Satanás vai fazer é tentar destruir a tua identidade. E ele vai dizer, se tu és filha de Deus, por que você está passando por isso? Se tu és o filho de Deus, faça tal coisa então e vamos ver se Deus te responde. Quantas pessoas aqui sendo sufocadas acerca da sua fé em Deus, do seu relacionamento com Deus, colocando Deus na parede, porque estão querendo provar algo para o diabo. E o Senhor está dizendo, você não tem que provar nada para o diabo. Se tu és, olha isso, Satanás sempre vai lançar dúvida onde Deus já determinou certeza. Olha o que ele está dizendo, se tu és. E aí ele vai continuar afrontando Jesus. Se tu és, faça isso. Se tu és, faça aquilo. Se tu és, me adore. Se tu és assim, assado. Se tu és, se joga daqui de cima. Se tu és, transforme as pedras em pão. O tempo todo, se tu és, se tu és, se tu és. E pega ele daqui, e leva ele para lá. E tira ele do monte, e coloca ele no pináculo. E se tu és, que prova. O tempo todo jogando dúvida. Só que o texto diz que Jesus respondia a ele o quê? Com a palavra. Com a palavra. Você para de achar que Bíblia aberta no Salmo 23 bota demônio para correr. Você para de deixar aquela Bíblia lá naquele altarzinho que você fez em casa. Altarzinho que eu digo não é diminuindo não, mas achando que aquilo é o suficiente. A Bíblia lá está na página amarela, no Salmo 91. Está achando que o Salmo 91 está emanando energia. Jesus não disse se tiver Bíblia em casa, não. Ele disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras não estiver na cabeceira, não, estiverdes em vós. Está em você. Jesus responde ele com a palavra. E aí depois de tanto ele responder com a palavra, a que eu mais gosto é a última, que é quando Satanás o afronta, mas ele diz assim, mas também está escrito. Prepara aí, vamos fazer um som agora que é o diabo batendo em retirada. Derrota de Satanás, começa lento que a gente vai terminar agitado. O diabo está de um lado dizendo, se tu és, se tu és, se tu és. E ele não fica dizendo, eu sou, eu sou, eu sou. Ele prova com a palavra. Deus trouxe gente hoje aqui que ele está dizendo, você não precisa ficar dizendo eu sou, eu sou, eu sou. Se você é, prova com a palavra. Fala a palavra. Ministra a palavra. Não glorifica teu nome na briga não, glorifica o nome de Deus. Não glorifica a si mesmo não, glorifica a Deus.
Quando Satanás estiver afrontando, não fica levantando o dedinho dizendo: ah, porque eu sou filho de Deus, ah, porque se eu sou. Não, 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 não. Comece a glorificar o nome de Deus. Eu não estou aqui para discutir quem eu sou, eu sei quem eu sou. Eu estou aqui para te desmascarar dizendo quem Ele é, porque também está escrito. Também está escrito. Sabe o que Satanás está tentando dizer? Eu vou te confundir com a palavra, só que Jesus vai retribuir com a palavra. Sabe o que ele está dizendo? Você não vai me confundir com a palavra, porque eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Oh, se tu és, Jesus não bate boca com ele. Olha para alguém aí agora e diga: não bate boca com o diabo. Não bata boca com o diabo. Viva a palavra e deixa ele falando sozinho. Jesus vai dizer: porque também está escrito. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu não sei só o Salmo 91 não, eu não sei só o Salmo 23 não, eu estou vivendo a palavra. Quando você vive a palavra, você tem resposta, e o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo o que você precisa falar. Olha o que Jesus disse: quando vocês forem aprisionados, afrontados, quando vocês forem perseguidos, não temam o que vocês terão que dizer, apenas fiquem cientes, o Espírito Santo lembrará todas as coisas. Oh, a palavra de Deus está em vós. Olha o que ele vai dizer para os jovens: jovens, já venceste o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. O que bota o diabo para correr não é Bíblia na mão, é Bíblia no coração, é Bíblia na mente, é Bíblia na memória. Bota para quebrar. Lê a Bíblia, decora versículo, menciona a palavra, ora a palavra, e você vai fazer aquilo que Deus está nos habilitando na conferência para fazer. O que, Camila? Vai esgotar os recursos de Satanás contra você. Coloca aí na tela para mim, por favor. Coloca na tela aí. Lucas capítulo 4. Coloca na tela. Narabacanda ravachou. Ei, manaravassuri remai. Verso 13. Coloca o verso 13. Tendo o diabo. O que, gente? O que, gente? Acabado o quê? Você acha que o diabo queria ir embora? Você acha que o diabo quer largar a mão de perturbar a gente? A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E diferente de nós, ele não se cansa. O desgraçado é espírito. Ele não se cansa, não. Ele não sente sono. Por isso que ele anda por aí ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então eu vou perguntar de novo: você acha que o diabo queria ir embora? Só que o texto está dizendo por que ele foi embora. É só ler o texto. Tendo o diabo, o quê? Todo tipo. Ô, gente, abre a mente aí. Sabe o que o texto está dizendo? Vou trocar para miúdos. É como se o próprio diabo estivesse dizendo assim: depois de tentar de tudo, ele está cheio do Espírito. Ele está cheio do Espírito. Eu não vim afrontar o diabo. Eu sei que ele é poderoso e eu sei que eu sou pó. Quem sou eu diante do império das trevas? Nada. Se Deus não me cercar, eu durmo e não levanto. Se Deus não me cercar, Ele derruba uma aeronave num estalo de raio.
Se Deus não me cercar, eu não saio desse púlpito sem ser guardada por Deus. Se Deus não me cercar, Ele consome a minha vida mais rápido do que você consome um gole de refrigerante. Eu não estou aqui para afrontá-lo, eu reconheço o poder dEle. Eu me canso, Ele não se cansa. Eu durmo, Ele não dorme. Eu descanso, Ele não descansa. Eu sou nova, Ele é velho. Eu não sou tão inteligente quanto Ele, tão perspicaz como Ele. Só que por estes dias, olhando esse texto, eu tenho aprendido uma coisa, e você tem que aprender também. Ele pode até ter a força dele, o poder dele, só que Deus tem falado comigo já há alguns anos. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo é mais inteligente do que o diabo, é mais eficaz do que o diabo. Um ser humano que transborda do Espírito Santo de Deus esgota os recursos de Satanás contra ele. Jesus não precisou mandar ele embora, ele não aguentou ficar nem mais um minuto. Acabou os recursos. Olha para alguém aí agora e diga assim: seja cheio, seja cheio, e Satanás vai ficar esgotado. Transborda daqui que ele esgota de lá, transborda daqui que ele esgota de lá. Quem quer transbordar? Quem quer transbordar? Fica de pé, bora transbordar. Transborda aí, meu filho, transborda aí, minha filha. Quando você transborda,